Olá, pessoal. Continuando a nossa jornada de aprendizado, hoje nós vamos falar sobre a tela de roteiro, tá? Então, a tela de roteiro ela fica localizada no menu lateral, tem o nome de roteiro, né? Então, tem este símbolo aqui, então é bem fácil de identificar. Vamos começar falando sobre os elementos que nós temos nessa tela. Então, inicialmente a gente tem aqui o calendário, onde eu posso simplesmente digitar o dia que eu estou querendo visualizar o roteiro. Né? Aqui eu estou dando um Enter, eu poderia clicar aqui no botão de atualizar, ele iria atualizar o roteiro, ou eu posso vir aqui no calendário e escolher o calendário, a data do calendário exata que eu quero. Tá? Depois que eu escolher a data, o sistema vai carregar e você clica fora para o calendário sumir. Aqui no lado direito a gente tem algumas informações que elas aparecem ou não, dependendo da situação. Neste caso aqui, a gente tem uma informação dizendo que alguns itens não foram vinculados. Você tem 376 de 380 acertos. O que significa? O correto era eu ter aqui nesse roteiro, para me ter 0 erros, eu teria que ter 380 acertos. Ou seja, 4 itens não foram vinculados. Quais são esses itens? É só você rolar aqui que o sistema vai te mostrar que itens são esses. Aí eles vão ficar listados aqui em vermelho. Então, essa barra lateral, essa barra vermelha aqui, essa linha toda pintada em vermelho, significa que você tem que temos um material nesse roteiro que não foi vinculado. Tá? Aqui do lado, nós temos a informação da data e hora em que o roteiro foi atualizado. Isso é bem importante para acompanhamento da OPEC, para a OPEC ter certeza de que as coisas estão sendo atualizadas lá na máquina do ar ou nas máquinas do ar, né, principal, reserva. Então basta você olhar para cá e verificar a data e a hora para ver se estão corretos. Esse horário, né, ele não fica sendo atualizado se o roteiro não está sendo atualizado. Por exemplo, se eu tenho um roteiro que eu fiz na sexta-feira, roteiro de domingo, por exemplo, eu preparei esse roteiro na sexta-feira, foi a última vez que eu mexi nesse roteiro. Quando for lá no domingo que alguém passa, que se você vier passar o mouse aqui, ele vai estar dando data e hora de sexta-feira, ou seja, da última vez que você atualizou esse roteiro, entendeu? Ou que o roteiro foi atualizado no ar. Se depois dessa data você não alterou nada aqui no roteiro, então não tem motivo para que o sistema atualize lá na máquina do ar, já que ele não sofreu atualização nenhuma. Também você vai ter a situação em que você vai entrar e vai ver que, parabéns, 100% de acerto, significa que o teu roteiro não tem nenhum problema no momento, não teve nenhum material que foi identificado pelo sistema que não foi executado. Tá? Outra situação são casos em que você vai se deparar com essa frase aqui no seu roteiro. Você tem 18 materiais não cadastrados na nuvem, aqui no caso 18, né, mas pode ter uma outra numeração. Isso basicamente está apontando ou está contabilizando aqui esses 18, são 18 itens como este aqui, com o ícone laranja aqui. Então, basicamente, o sistema está te dizendo, olha, tu tem 18 materiais no teu roteiro que tudo ok com eles, o único problema é que o áudio não está na nuvem. Para resolver esses casos, basicamente você pode clicar aqui na numeração, né, no número aqui, e ir resolvendo caso a caso. Você vai fazer o upload do material. Né? Clica aqui no ícone da nuvenzinha, acha o material, sobe ele, salva e pronto. Você já vai ter feito o upload do material. Ok. Aqui a gente tem um ícone que vai te proporcionar baixar o roteiro em PDF. Então, digamos por algum motivo eu preciso imprimir esse roteiro todo aqui do jeito que está, então eu posso imprimi-lo gerando aqui um PDF dele. Aqui então nós temos a divisão dos blocos.
Tá? Então, bloco das 7h15, bloco das 7h30, bloco das 7h45. O que nós temos nesses blocos? Nessa primeira parte aqui, o sistema vai mostrar o tempo total, ou o tempo padrão, na verdade, deste bloco. Esse bloco ele foi parametrizado no sistema para ter 6 minutos. Tá? O bloco das 7h30 foi parametrizado para ter 6 minutos. Então é esse o tempo que ele está mostrando aqui. Aqui o sistema está mostrando o tempo que o bloco tem no momento. Somando todos os itens deste bloco, o bloco está com 2 minutos e 35 segundos. 35, exato. 2 minutos e 35 segundos é a soma de todos os itens do bloco. 3 minutos e 24 em verde, na cor verde, indica que é o tempo que sobra no bloco ainda. Tá? Então, se somarmos 2 minutos e 35 mais 3 minutos e 24, a gente vai ter 6 minutos. Já em vermelho, a mesma informação aqui em vermelho, o sistema está te dizendo que o bloco está estourado. Estourado em quanto? Aí é só olhar aqui o tempo, né? Então, aqui nesse caso está estourado em 1 segundo. Então, notem que as cores têm um papel muito importante aqui no roteiro. Elas indicam muita coisa. Elas estão toda hora te fornecendo uma informação diferente. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso em relação aos ícones, mas a cor vermelha, então, ou ela está te indicando que um material ou um bloco inteiro não foi vinculado, ou ela está te indicando aqui relacionada ao tempo que o teu break está estourado. Aqui nas laterais, então, a gente tem a informação é, do horário em que os itens do bloco foram vinculados. Então, este item aqui foi vinculado às 7h30, 7h31 e assim vai, e assim por diante. Horário em que o material foi vinculado. Quando você passa o mouse, aqui ó, o sistema vai te avisar a máquina que vinculou, a máquina que rodou este comercial. Tá? Isso aqui também é interessante para você saber se ele tocou do ar 1, tocou do ar 2, se tocou de uma máquina externa. Então o sistema vai avisar da onde que foi executado esse material. Às vezes vai aparecer um mais um aqui do lado do horário, mais um. Esse mais um aqui do lado, ele vai indicar que o material tocou mais de uma vez. Pode ser que tenha um mais dois, um mais três, significa que o item tocou várias vezes. E aí o sistema vai informar. A gente criou um esquema de cores que a gente chama de semáforo no roteiro. E basicamente as cores são essas aqui que vocês vão encontrar no roteiro. Então, quando você tem um ícone com a cor vermelha, significa que você não tem o áudio cadastrado. Então, o sistema, você pode até ter distribuído o comercial, mas você não tem o áudio desse comercial ainda. Então, o sistema te sinaliza isso na cor vermelha. Na cor verde, então, aquilo que eu já expliquei, é quando você já tem o material distribuído. Né? Já tem ele baixado, não é distribuído, o material já está baixado nas máquinas que ele irá rodar. O azul significa que você já distribuiu o material, mas ele ainda não foi baixado. O sistema não te dá ainda a informação de que ele já foi baixado. Ele vai ser baixado seguindo as regras que o Bnuvem tem. Bnuvem a gente pode ver em um vídeo separado, mas ele vai baixar o material, atualizar o roteiro seguindo umas regras próprias lá. E aqui no azul ele está dizendo para você, olha, beleza, você já fez o material, você já distribuiu, tem áudio, eu consigo ouvir o áudio dele, está aqui, mas ele ainda não foi baixado na máquina do ar. O laranja significa que esse material não foi cadastrado na versão web, ele foi cadastrado na versão desktop, na versão anterior do sistema, isso para quem já usava versões anteriores. Outro elemento que a gente encontra no roteiro é a informação do número do contrato, tá? Que fica sempre aqui no centro, aqui mais ou menos do roteiro. Essas numerações representam o número dos contratos desses spots aqui que estão distribuídos. Né? Os que não têm numeração são materiais avulsos, né? Que não dependeram de contrato para serem lançados.
Quando você clica então em um desses números, o sistema vai te carregar separadamente em uma guia separada o, uma visualização, ele vai te mostrar um resumo do contrato, tá? Então, só para isso que serve. Logo depois, outra coisa que temos aqui no roteiro é essa coluna aqui, indica a atividade, né? A atividade do seu cliente, a atividade do material, na verdade. A atividade ela sempre está linkada com o material, enquanto que a categoria está linkada com o cliente. Sempre que você encontrar essas bandeiras laranjas aqui, então o sistema está te avisando que existe um choque, neste caso de atividade. Bandeira laranja indica choque de atividade. Quando você passa o mouse aqui em cima, ele já pontua isso para você, ele já te avisa o que representa essa bandeira laranja. Além da bandeira laranja, temos também a bandeirinha vermelha. Não sei se eu vou ter aqui nesse roteiro, mas a bandeira vermelha indica choque de mesmo contrato, ou seja, dois materiais não necessariamente iguais, mas vindos do mesmo contrato. Também a gente tem esse ícone aqui chamado editar blocos. Neste ícone, sempre que você precisar fazer alguma alteração manual no teu roteiro, ou seja, fazer uma troca de materiais, fazer uma substituição, incluir, fechar tempo de break, todas essas ações você faz aqui em editar bloco. Tá? Então, editar bloco, ele vai te carregar o roteiro em dois formatos. Você vai poder visualizar o roteiro na opção aqui todos, que daí basicamente você vai ver a mesma visão que você tinha na tela anterior, é o roteiro inteiro aqui, né? Então você desliza, né, com a barra lateral aqui, então você percorre o roteiro inteiro. E aí você vai fazendo as trocas que você necessitar, né? Então se eu vou deslizando aqui para baixo, ele vai levando o item para cima ou para baixo. Eu também posso vir aqui em filtros, fazer os filtros que eu preciso, que no caso eu estou filtrando por comerciais, e aí eu posso ir arrastando para dentro do bloco que eu desejar. Então, tipo, não era esse bloco, então eu arrasto para o bloco que eu quero, arrasto o item lá para o bloco. Tá? Outra forma de visualizar ou de fechar os tempos ou ainda de fazer os ajustes necessários no bloco é uma visão bloco a bloco. Nessa visão, você vai ter a visualização de um bloco por vez. Então, por bloco, você vai ter um bloco por vez. Então, aqui você vai dizendo, eu estou no bloco das 9h15 do dia 31. Depois, eu clico no próximo bloco, bloco das 9h35. Depois, eu posso clicar no bloco das 9h55 e assim por diante. Né? E aí eu vou ajustando o tempo que eu preciso, fazendo as coisas que eu preciso. Nessa abordagem, nesse tipo de visão por bloco, é bem interessante que o sistema me dá uma série de informações mais detalhadas até do que no todos. Então observe aqui que eu tenho ainda 2 minutos e 59 para fechar o tempo desse bloco, e aí ele vai me mostrando os itens e ele vai dizendo, olha, esse item aqui, esse material, ele já foi inserido uma vez no bloco. Mas em qual... no bloco não, no roteiro, né? Em qual horário? Se você clica aqui, ele te mostra aqui qual é o horário em que ele já está aparecendo no roteiro. Aqui, no caso, são em 5 blocos diferentes esse material já está. Aqui é o tempo dele, 1 minuto e 20, e essa última informação de 1 minuto e 39, na cor verde, significa que se eu arrastar esse material para dentro do meu bloco, ainda vai ficar faltando 1 minuto e 39 para fechar o tempo do bloco. Então aqui ele vai me avisando o tempo inteiro se eu usar o material, quanto tempo ainda falta ou quanto tempo já vai estourar o meu bloco. Né? Se eu continuar colocando itens aqui, ó, ainda vai ficar faltando 5 segundos. Eu não teria mais. Aqui eu teria que ajustar, por exemplo, isso aqui, colocando 2 segundos de tempo para que ele me mostre mais materiais. Ó, aqui
praticamente eu zerei o tempo do bloco. Tá? Então, no formato aqui por bloco, ele me traz mais informação. Por fim, dos elementos que nós temos no roteiro, eu tenho aqui essa parte que diz editar posições. Se eu marco essa opção, o sistema vai me permitir mexer a mesma coisa que eu estava fazendo antes ali dentro do editar bloco, né? Ele vai me permitir aqui fora fazer troca de materiais, tá? Distribuição de contratos. Se eu clico aqui, ele vai me levar para uma tela onde eu vou fazer a pesquisa do contrato que eu quero. Eu posso pesquisar por um número, eu posso pesquisar por um nome, né? E aí eu encontro o contrato, clico nele e vou lá para a parte do contrato. Ele vai me levar para dentro do contrato, né? Eu posso pesquisar por número de contrato, posso pesquisar por nome, razão social e assim por diante. Distribuição de material avulso pelo próprio nome, né? Você já dá para perceber que ele vai te levar para a parte de avulsos. Então, essa tela é a tela de gerenciamento dos materiais avulsos. É aqui que eu cadastro o material avulso e é aqui também que eu gerencio. Então, aqui eu vejo quais são os materiais que estão relacionados nos eventos de chamada, quais são os materiais que estão relacionados no evento avulso, e aí eu faço o que eu preciso fazer. Então, no caso aqui, eu poderia fazer distribuição avulsa, né, de material avulso, e enfim, existe um outro vídeo falando especificamente sobre material avulso. E por fim, distribuição de materiais de política. Essa tela ela ajuda nessa situação. Tá? Você não precisa, não deve, eu nem recomendo que você use essa tela, por exemplo, para quando você vai fazer uma distribuição simples de política. Chegou aí no meio agora para você, chegou um API de política de um partido que você vai precisar distribuir normalmente igual como você faria com qualquer outro material, com qualquer outro contrato. Então, nesse caso, não precisa, eu não recomendo que você venha para essa tela tentar fazer por aqui. Faça lá, cadastrando o contrato e fazendo a distribuição, igual como você faz com os outros itens. Então, essa é a visão aqui do roteiro, né, de um modo geral. Essas são as particularidades que a gente tem aqui no roteiro. Então, percebe-se que o roteiro ele tem bastante função, ele mostra bastante coisa e é o local ideal para que você faça o acompanhamento das mídias que estão rodando em tempo real. Né? Algumas OPEX me perguntam, mas aonde é que eu vejo se a mídia tocou? Tem algum relatório? Qual é o relatório que eu devo ir para ficar vendo ou para ver a relação dos que deram erro, das mídias que falharam? Não, não tem esse relatório, entendeu? E, diferentemente do desktop, que até tinha. Mas aqui na web não há necessidade desse relatório. Por quê? Porque essa tela ela trabalha em tempo real. Então você já vai verificando aqui em tempo real se o material está falhando ou se está tocando. Então é aqui que o sistema vai te apontar essas coisas. Tá? Não precisa você querer ir para outro lugar para fazer esse tipo de verificação. Então, pessoal, chegamos ao final dessa abordagem sobre o roteiro. Espero que o vídeo possa ter ajudado vocês a compreender melhor essa tela de roteiro, onde as OPEX passam a maior parte do tempo, né? Tem bastante informação ali. E até a próxima, até o próximo vídeo. Seja o fã número 1 da sua rádio.